Que tal nós falarmos da vida alheia, hein? Mas só coisa boa, sem dúvida. Eu tô me lembrando do Zé da Estrada. Zé da Estrada. Por volta do início dos anos 70, numa cidade pequena entre a divisa, próximo da divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais, era uma cidade de uns 20, 25 mil habitantes na época, nós vamos encontrar Ferreira. Ferreira era uma pessoa comum, não é? Mas com uma visão empreendedora acima da sua média. E com o advento da Copa do Mundo de futebol nos anos 70, 1970, lá no México, o Ferreira decidiu criar uma empresa, uma fábrica para fazer brindes. Todos eles alusivos à Copa do Mundo de 70. E numa velocidade muito grande, encontrando clientes no interior e na capital de Minas Gerais, no interior e na capital do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Espírito Santo, ele triunfou bastante. Ele começou a empresa com 8 funcionários e ao longo do tempo, vencida a Copa do Mundo, e ele continuou fabricando lá os seus brindes, sempre com situações comemorativas. Começou a entregar materiais em lojas e em empresas, foi crescendo até chegar a 80 funcionários. Ele saiu de 8 para 80 funcionários. Comprou um terreno, construiu uma belíssima casa na sua cidade, contratou um motorista particular para levar seus filhos da escola, que era no município vizinho, porque era um município maior, tinha escolas melhores, coisa de 20 minutos de carro. Então, eles faziam isso todos os dias. E ele foi prosperando, contratando gente, trazendo material. O nome da cidade foi crescendo, o prefeito já era amigo dele. O gerente do banco, então, já era de frequentar a sua casa todo final de semana. E as coisas foram evoluindo para o Ferreira. Acontece que começou a chamar a atenção do pessoal lá da capital do Rio de Janeiro, todo esse movimento que o Ferreira gerava. E duas pessoas interessadas em favorecer os bons resultados que o Ferreira já havia, venderam a ideia de investir aquele dinheiro em outras posições industriais, financeiras, porque ele ia se dar muito bem, o dinheiro ia render sozinho, ele ia fazer um milagre da multiplicação da moeda. Ele acreditou nesses caras e apostou de fato em ações, apostou de fato no mercado financeiro, mas foi uma ilusão. Em 2 anos, tudo o que ele havia construído, tudo, foi à falência. Ferreira ficou sem nada. A cidade sem aqueles 80 funcionários empregados e muitas situações, muitas empresinhas menores que viviam em favor, em função daquela firma do Ferreira, uma fábrica maior. Muito bem, o Ferreira teve que dispensar todo mundo, o motorista também foi dispensado, o motorista dos filhos, os filhos voltaram a estudar na cidadezinha, a casa foi preservada porque era um patrimônio dele, ele não tinha colocado em forma de nenhuma penhora, nenhuma hipoteca, mas ele acabou-se como um ser humano. Se sentiu muito mal, derrotado, fragilizado, e ele começou a gerar dentro dele mesmo um sentimento muito obtuso contra as suas escolhas, um arrependimento, um remorso muito grande, porque inclusive estava faltando até para comer em casa. Estava uma situação alarmada. Então, de todo o recurso que ele tinha, ele veio para quase nada. Acontece que ele começou a andar pela cidade e, via de regra, encontrava um ex-funcionário. E um certo dia ele entrou numa padaria para tomar um café e ao lado dele, no balcão, havia um ex-funcionário. E o ex-funcionário, muito grato pelo aquilo que Ferreira tinha lhe proporcionado durante o funcionamento da empresa, disse a ele: ô, doutor Ferreira, o senhor está muito abatido, o senhor está muito deprimido, vamos reagir, né? O senhor precisa arranjar uma ocupação, um trabalho, alguma coisa para fazer.
E ele disse, olha, eu estou sem vontade de fazer nada, para sair de casa, inclusive, eu saio porque o ambiente em casa não está nada bom, sabe lá, quando falta o dinheiro, todo mundo grita e ninguém tem razão. Aí o amigo dele falou, você sabe que o senhor ia se beneficiar, doutor Ferreira? Conversando com o Zé da Estrada. E o Ferreira, Zé da Estrada? É, o Zé da Estrada. Mas quem é Zé da Estrada? Oh, o senhor sabe o caminho que vai lá para o sítio do fulano, lá na fazenda do Beltrano? Sei, é um caminho pequeno, tal, estreito de terra, isso mesmo. Lá, por volta da quebrada depois do córrego, tal, né? O senhor vai encontrar uma casinha do lado esquerdo. Uma casinha que tem umas escadinhas assim, a casinha está no patamar mais alto. É a casa do Zé da Estrada. Vai lá conversar com ele. Mas eu vou lá falar o que com ele? Não, vai lá, eu sugiro que o senhor vá lá. Eu, quando, assim, saí da sua empresa, também fiquei muito apavorado, fui lá, olha, saí de lá revigorado, saí um novo homem. Sei que as coisas fazem parte de um momento, não é? Tudo é uma fase, e eu vou passar por essa fase também, daqui a pouco a gente vai se empregar outra vez, vai dar tudo certo, quem sabe o senhor mesmo, tal. Mas o Ferreira saiu da padaria pouco convencido de que ir até a casa do Zé da Estrada ia lhe trazer algum benefício. Mas passou um dia, passou dois, a depressão batendo na porta mais fortemente, ele decide procurar o Zé da Estrada. E pega o caminho que tinha sido indicado, foi fazendo lá o mapa que tinha que ser feito, até chegar de fato numa casa com escadas e estando no platô superior, uma casa muito simples, sem campainha, sem nada, ele bate a porta e dali a pouco abrem a porta, é um senhor de cabelo branco, bem ralinho, né? Uma figura simpática, agradável, gordinha, e disse a ele, em que posso lhe ajudar, meu amigo? E o Ferreira ficou meio desconfortável, né? Falou, não, é que eu não estou passando uma boa fase. Ah, não precisa dizer mais nada, meu amigo, suba aqui que nós vamos prosear, mas é daqui a pouco, porque agora eu tenho que dar banho na minha filha. E quando o Ferreira entra pela porta, né, ele passa pela porta, ele vê que há um sofazinho pequeno do lado esquerdo e um sofazinho maior, assim, de 2 lugares no lado direito, onde tem uma menina com paralisia cerebral e uma dificuldade motora muito grande, né, bem deformadazinha. E ele falou assim, olha Juliana, o Zé da Estrada, olha aqui quem veio nos visitar, olha que figura bonita desse cavalheiro, tal, né? E o Ferreira fica meio assim, tal, vendo aquela cena, porque era uma cena assim que de fato chocava naquela época, isso é perto de 83, 84, então faz muito tempo atrás, mais de 30 anos. E o Ferreira ficou meio assim, desconfiado, mas o que ele podia tirar dali, né? Mas o Zé da Estrada pediu para ele sentar, para ele ficar confortável, né? Foi buscar ali, pertinho, uma cadeira de rodas, mas uma cadeira de rodas feitas por emendas, né? A cadeira tinha rodas diferentes, andava meio enguiçada, fazia barulho, mas ele pegou com tanto carinho a sua filha Juliana do sofá e colocou-a na cadeira de rodas, mas com carinho especial, né? E disse ao Ferreira, Ferreira, eu vou dar banho na minha filha porque deu o seu horário, mas você espere um pouco aí, tá bom? Não vai embora. E nem olhe porque nós vamos tomar banho, né? E ele foi com a cadeira de roda, pegou um pequeno corredorzinho, entrou à esquerda onde tinha uma porta, onde vinha a luz. E o Ferreira sentado ali, né? E ele começou a escutar uma cantarola vinda do banheiro. E um som que era alguém tentando falar, mas não conseguindo produzir além de mais de sons, né? E ele se deu conta que era o Ferreira e a sua filha cantando. E o Ferreira falava com ela, e ela aparentemente dava risadas, era isso que o Ferreira estava entendendo. E o Ferreira, meu Deus do céu, como é que uma criatura dessa, toda escrava, toda paralisada, pode estar dando risada, meu Deus, né? E ela ria das conversas do pai, e o pai era animado, né? O Zé da Estrada, ele era um sujeito assim envolvente, né? Aí
Lá pelas tantas, o Zé da Estrada falou pro Ferreira: seu Ferreira, fecha os olhos, porque minha filha vai sair só de toalha, né? E aí o Ferreira, claro, fechou os olhos para respeitar a dignidade daquela moça, né? Porque ali estava um espírito perfeito, e ele passa pelo corredor indo para o quarto. E vai de novo e fala, o Zé da Estrada, né? Fala com a filha produz sons, e depois dá umas gargalhadas, né? Aquilo que parecia ser umas gargalhadas. E quando ela vem, ela está perfumada, ela está com o cabelinho penteado, com uma tiarinha gentil no seu cabelo. Ela estava assim muito bem, com certeza, né? E com um sorriso nos lábios. Aí o Zé da Estrada, puxando a cadeira de roda, empurrando melhor a cadeira de roda, falou pro Ferreira: Ferreira, espera mais 2 minutinhos que eu vou dar o almoço da Juliana, porque ela tem hora para comer. E ele foi lá e pegou do pequeno fogão, que fazia tudo parte de um cômodo só, numa cuia, né, de louça, mas uma cuia, e botou lá uma sopa. Uma sopa com arroz, com frango, uma canja. E ele foi dando na boquinha da Juliana, porque a Juliana não conseguia fazer o movimento de braços, né, nem de pernas. Era uma paralisia cerebral aguda. Mas ele falava e contava histórias, a Juliana dava risada, né? Depois que terminou, ele com uma delicadeza ímpar, com um pano de prato, limpou a boquinha da Juliana, arrumou o cabelo para ficar tudo bem arrumadinho, levou ela até o sofá, de novo tomou-a no colo da cadeira de rodas e colocou no sofá. Aí ele pegou um banquinho que estava perto da mesa, da sala de jantar, mas é tudo junto, né? Sala de visita, sala de jantar, a cozinha, era um cômodo só. Ele puxa o banquinho e senta, olha para o Ferreira e diz: Ferreira, o que eu posso lhe ser útil? Aí o Ferreira: não, o senhor sabe, deixa eu lhe perguntar uma coisa primeiro. Difícil, hein? Ele falou: o que é difícil? Se eu cuidar, só não tem esposa? Não, minha esposa já foi dessa para outra há mais de 20 anos. Puxa vida, e quantos anos tem a sua filha? 26 anos. Puxa, meu, nossa, eu tô apiedado do senhor. Ele falou: mas o que você está falando? Isso tudo que o senhor faz, o senhor cuida dela, não é? O senhor precisa se manter, o senhor tem um trabalho? Ele falou: tem um trabalho. Mas então o que é tudo isso aqui, meu Deus? Ele falou assim: isso aqui não é nada. Isso aqui não é um problema, Ferreira. Isso aqui é só trabalho. Só trabalho. O Ferreira não precisou ouvir mais nada. O Ferreira abriu a porta, se despediu com muita gratidão no coração e seguiu sua vida e foi reorganizar-se nos seus planos e nos seus sonhos, né? Só trabalho. E muitas vezes, quando nós nos deparamos com um problema que não é nem um pouco perto do problema da Juliana, né, nós reclamamos. Mas por que reclamar se é só trabalho? Sim, é só trabalho, mas trabalho exige suor, exige esforço, exige dedicação, exige renúncia, né? E é isso que nós estamos aqui encarnados a fazer, trabalhar. A vida clama trabalho. Nós não viemos a passeio, embora possamos fazer da nossa encarnação, através do trabalho, um passeio. Porque aquele que tiver consciência limpa vai estar passeando, vai estar muito bem, vai estar leve, vai estar confortavelmente instalado na vida. Agora, quando a gente vê todas as situações como aflitivas, perturbadoras, angustiantes, deprimidas, a gente realmente vai ficar muito mal. Porque a gente não está olhando aquela situação como uma alavanca para a nossa evolução. Nós estamos vendo aquilo como uma resposta, qual um castigo, porque nós fizemos alguma coisa errada. Ou não fizemos nada de errado e estamos sendo punidos. Porque é assim que a gente pensa, queridos. Não faz sentido para você o que eu estou falando? Que está lá no Evangelho. Então, olha, é muito importante que a gente só mude o ângulo em que está vendo as coisas. Quando você estiver olhando alguma coisa e disser, aqui há um problema, entenda que este problema, de um outro ângulo, é uma solução. Se vai resolver uma situação
pendente lá no teu espírito, o engano que você teve, não é? Olha, eu vou contar uma outra coisa para vocês. No dia 12 de julho de 2010, estamos fazendo 10 anos atrás, dia do meu aniversário, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Naquela noite, do dia 12 para o dia 13, eu tive um sonho. E eu me vi entrando numa catedral, voando pela janela da catedral. Eu conseguia até ver a luz que batia no vitral e fazia os desenhos no chão da catedral. E eu dei a volta, isso levitando, ou usando o termo correto, volitando. E eu fiz um movimento, essa igreja tinha 3 naves, então ela tinha 3 áreas onde as pessoas sentavam, e tinha na frente aquela área que antigamente tinha nas igrejas, que era reservada às pessoas mais ricas, mais poderosas da cidade. E eu vi que quem estava celebrando a missa era um sujeito todo de branco, não é? Com aquele chapéu caracterizando que ali estava um bispo. E quando eu fiz a volta para ver quem era aquela pessoa, eu não era o Marcos, mas eu não tinha nenhuma dúvida que ali estava eu falando aquela missa em latim. Língua que nenhuma daquelas pessoas que estavam ouvindo sabiam, mas se rezava a missa em latim. Mas eles não entendiam. Fica claro? Mas a missa era rezada em latim. Ninguém entendia nada do que estava sendo falado. Muito bem. Eu me dei conta então que numa encarnação, numa dada encarnação, não sei se a última, anterior, não sei, na região de Minas Gerais, naquela região de Ouro Preto, eu tinha sido um bispo. Então, provavelmente conhecido muito sobre Jesus, mas tinha ficado muito claro para mim que eu usava tudo a meu interesse. Que eu não tinha nenhum movimento a favor do bem coletivo. Tudo que eu fazia era a favor do bem individual daquele espírito que é o Marcos hoje. Passa um ano disso. Nós estamos agora, então, no dia 12 de junho de 2011. Não foi um dia tão feliz como tinha sido aquele, não é? Ou como foi o deste ano, do ano passado, né? Mas também foi um dia agradável. Quando eu fui dormir, do dia 12 para o dia 13, eu sonhei que estava na casa de Maria Luísa. Casa de Maria Luísa, que é uma casa transitória na dimensão entre a terceira e a quarta, que recolhe espíritos recém-desencarnados para um processo de adaptação ao mundo espiritual sem a densidade corpórea. Eu estava nesta casa transitória, que tem um grande bosque, e há um pequeno cântico de água, né, que vem de um lago e vai para outro lago. E eu estava sentado numa margem, com os pés na água, e do outro lado estava o vô Bento, um mentor maravilhoso que nos acompanha com paciência inigualável, porque não é fácil estar comigo, não é? Me acompanhar não é para qualquer um, precisa ter muita paciência, né? E aí o vô Bento, que eu percebo como se fosse uma energia luminosa, não tem cabeça, tronco e membro, é um todo de energia, me perguntou: então, meu filho, faz um ano que nós te demos a oportunidade de ter uma reminiscência. O que fez com este dado, com esta informação? Eu, de imediato, respondi sem raciocinar, que também, infelizmente, ainda é um hábito meu, que eu tenho que melhorar nisso. A gente tem que pensar para responder. Mas no impulso eu respondi, mas hoje, pelo menos, eu falo na mesma língua que eles. Dizendo que já não falava mais latim, falava português, como eu estou falando agora. E você está me entendendo, porque a gente conhece a mesma língua, não é? O tempo que passou entre eu responder aquilo que eu disse, não é? E a informação que o vô Bento deu em seguida me pareceu uma eternidade. Ficou um silêncio assim imenso. E aí ele fez uma pergunta singular. Será? Note a inteligência desse mentor. Eu disse a ele que eu falava a mesma língua que vocês agora, não é? Desse trabalho de estudo que estamos fazendo sobre o Evangelho, né? Nós estávamos ali conversando e você está me entendendo?
E então eu disse, não, eu falo a mesma língua que eles, porque na outra, quando eu estava rezando a missa, eu falava em latim. E ele me pergunta, será? E aquilo que ficou para mim é que uma coisa é a gente saber sobre o Evangelho, ter as informações. A outra é colocá-las em prática. Olha, queridos, tudo é justo. Tudo é justo. E nada está sem a misericórdia de Deus. Nada. Depois nós temos que entender que tudo é pedagógico, tudo é para um aprendizado nosso. Que tudo é passageiro, porque nós sabemos que as coisas passam. Que as coisas são previsíveis. Porque nós temos o raciocínio e conseguimos medir o efeito das nossas escolhas. E tudo é para o bem. Esse conjunto, tudo é justo, nada está sem a misericórdia de Deus, tudo é pedagógico, tudo é passageiro, tudo é previsível e tudo é para o bem, é que nos ajuda a mudar de posição e ter uma outra interpretação sobre aquilo que nos aflige. Sejam as aflições de estar com uma doença fisiológica, seja a aflição de alguém que a gente ama não está bem, seja a aflição de termos rompido um relacionamento familiar, seja as nossas preocupações com o ganha-pão, seja a aflição que for, como o nervoso também é aflição, como a ansiedade também é aflição. Quando eu estou me fugindo de mim mesmo, quando eu tenho esses mecanismos de fuga, que eu saio da realidade, também é uma aflição. Mas é aflição enquanto eu manter esse ponto de vista. Porque se eu usar essas 5 propostas, que são conhecidas como preceitos, porque vem antes do conceito, se eu mudar, enxergar aquele mesmo assunto pelo filtro desses 6 preceitos, eu vou ver diferente. Começando a saber que é justo. Então eu não sou vítima. Eu não sou um coitadinho. Se é tudo justo, porque provém de Deus, e Deus é justo, tudo é justo. Se não cai a folha da árvore, se não for da vontade do Pai. Mas nada está sem a misericórdia. Nada. Porque a misericórdia não é só o perdão da nossa ofensa. É a confiança que Deus tem na nossa capacidade de responsabilizarmos-nos por aquilo que nós agimos. Por aquilo que nós fizemos ou não fizemos. Falamos ou não falamos. Pensamos ou não pensamos. Depois, todos nós sabemos que as coisas passam. Não preciso, sabe, a gente não precisa daquele fantástico momento do Chico Xavier, né? Da frase que ele colocou na peseira da cama dele, tudo passa. Nós não precisamos disso, porque nós já sabemos que tudo passa. Pensa lá na sua adolescência, no início da sua juventude. Oh, as coisas não passaram? Quantas coisas passaram? Elas passam todas. Depois que tudo é previsível. Querido, quando eu faço alguma coisa, eu posso antever o resultado daquilo. E que tudo é por bem. Isto faz com que a gente mude o nosso ângulo. Então, aquilo que nós chamávamos de problema, passamos a ver soluções. Aquilo que dizíamos que era uma tragédia, percebemos que era a nossa salvação. Tá bom? Então, hoje nós tentamos conversar um pouquinho sobre justiça das aflições. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu te convido a ler esse capítulo, que está no Evangelho, capítulo 5. E vai lá, mergulha naquelas águas profundas, leves, saborosas, que nos faz nos sentir renovados, aliviados e serenos. Tá bom? Que as vibrações agora possam ter um condão de abrir o nosso coração. Porque é quando nós abrimos o nosso coração para ajudar alguém, é que autorizamos Deus a entrar no nosso coração também. Fiquemos com Deus.